Oi, eu sou a Cat Lopes. Lana Barbosa. E Jéssica Machado. E nós somos as Elas do podcast Deus e Elas. E que bom ter você aqui conosco. Sim, está faltando a Losane aqui. Eu sou a Losane Winter. Mas a Losane não estará conosco nesta fase. Hashtag volta Lô. E nós levantamos aí, para quem já ouviu o nosso primeiro episódio do ano, sabe que nós levantamos a hashtag Volta Lô. Mas ela está aí com outros desafios, mas o lugarzinho dela continua guardado aqui. Então, por enquanto, somos nós. E que bom ter você aqui conosco. Um ano com muitas novidades. A gente adora fazer isso, né, meninas? Cada ano uma novidade. E a novidade do ano é que agora os nossos podcasts, eles permanecem semanais, porém com um tempinho mais estendido. Voltamos todas nós à mesa de gravação. Que saudade eu tava disso. E tem mais. Calma lá que eu até anotei aqui para eu não me perder. Temos redes sociais próprias. Então você pode acessar agora o nosso Instagram, @DeusELasPodcast. Temos o YouTube próprio, YouTube Deus e Ela Podcast. E temos TikTok. Como eu disse, somos muito jovens. Somos. Que é Deus e Ela Podcast também. E uma outra novidade que nós trouxemos para vocês, que a cada mês vocês vão ter um cupom de desconto para um produto do mês. Nós vamos estar ofertando esse produto. E neste mês de fevereiro, o produto que está com desconto é o Planner Permanente Pão Diário. Você pode estar aplicando o cupom de desconto Deus e Elas 30 e vocês vão ter 30% de desconto nesse produto lá no site de publicações pãodiario.com.br. Beleza? Estou esquecendo de alguma novidade, meninas? E se você está ouvindo esse episódio e não é fevereiro mais, entra no site e aproveita, porque sempre tem coisas com desconto e muito material bom lá. E se você quiser acompanhar os descontos do mês em tempo real, nos siga no Instagram. É isso aí. Uma outra informação também relevante para vocês é que normalmente a gente cita alguns livros, alguns autores, nós sugerimos alguns livros, né? E agora nós vamos deixar esses materiais que nós sugerimos aqui, citamos, na descrição do vídeo. Então, você pode estar acompanhando por ali também, porque se você tiver interesse, você pode estar fazendo o seu pedido ou adquirindo ele através do site de publicações. Novidades ditas. Vamos para o assunto. Quem acompanhou o primeiro episódio deste ano... A Lana já levantou ali. O episódio deste ano, 2023... o assunto do mês, ele é sobre perdão, e hoje nós vamos falar aí sobre auto-perdão. O que é o auto-perdão, por que ele é importante, por que é tão difícil de praticar, o que muda no nosso coração, na nossa vida, enfim, como a gente traz isso para a nossa vida e a gente consegue não se relacionar com ele. A gente consegue resolver isso na nossa vida. Vamos lá. Como que a gente trata esse assunto na nossa vida? Algo que nós dissemos no episódio anterior, e eu acho interessante a gente abrir já com essa lembrança, que nós não podemos colocar o perdão como um caminho terapêutico da gente se desligar daqueles que ferem a gente, daqueles que nos magoam, né? Não colocar ele no lugar de, como a Lana citou, né, de pessoas tóxicas, ou de eu não tenho afinidade, eu não me dou mais bem com ela, nós rompemos. Não é isso, né? Perdão, o perdão precisa ser resolvido, e nesse processo de resolver o perdão, ele começa com a gente se perdoando, tendo culpa no cartório ou não. E trazendo para o episódio de hoje, como essa questão do romper laços, muitas vezes a gente acaba fazendo isso com nós mesmos, né? Por coisas que a gente não consegue aceitar em nós, não conseguimos nos perdoar. Meio que assim, é até engraçado, meio difícil de explicar, porque é um embololô interno, né?
Mas eu já vivi isso, assim, tipo assim, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz comigo, e daí eu paro de olhar pra mim como Deus me olha, e daí aquela falta de conexão comigo mesma, que também acaba sendo com Deus. Assim, tá sendo bem confuso o que eu tô falando, sim, mas é justamente pra gente começar a desembolar a partir daí. Porque a falta de auto-perdão nos traz essa confusão. Parece uma coisa muito simples falar de auto-perdão no sentido de, você tem que se aceitar e tal. Mas não é só isso. A falta do auto-perdão também pode impactar a forma como nós nos vemos, o nosso relacionamento com Deus e com os outros. E essas 3 coisas afetadas pode impactar em toda a nossa vida, no nosso propósito, em tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, assim, é bem complexo. E eu só queria soltar isso e deixar vocês falarem. Ela solta a complexidade e resolvam. Ela pegou a lã embolada, né? Colocou aqui no meio, agora faça um bolo. Agora faça um novelo. Mas acho que com essa questão que ela citou, e como a Cat estava falando antes, eu lembrei de um versículo, ele não é sobre perdão, ele é sobre o amor, mas eu acho que se a gente trocar a palavrinha ali, amor por perdão, faz muito sentido também. Que é aquele, né, todo mundo conhece, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente já citou em vários episódios anteriores, né? Perdoe o teu próximo como a ti mesmo. A dificuldade de perdoar as pessoas, como a gente acabou citando no episódio passado, vem muitas vezes dessa falta da gente não se perdoar. Né? Se a gente não consegue perdoar a gente mesmo, que é a gente se conhece, a gente se sabe como a gente é, como, né? Nos todas as nos coisas maus sentidos. como funciona. Se é difícil nos perdoar, quem dirá o outro que eu nem sei direito sobre a vida. Né? Então, acho que realmente começa em uma coisa que a gente já falou em vários episódios atrás, que é uma questãozinha de autoconhecimento. Uhum. A gente precisa se conhecer também para até saber como se perdoar. Perdão tem muito a ver com honestidade. Você tem que se olhar no espelho e ser honesto. E isso traz conversa de adulto, conversa madura, isso traz lágrima, isso traz mexer na ferida, isso traz as coisas à tona. E ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer deixar lá debaixo do tapete. Eu quero deixar debaixo do tapete. As pessoas não precisam saber disso. Eu estou conseguindo esconder, eu estou conseguindo resolver aqui com o meu sorriso falso, com o meu jeito simpático. e a gente vai colocando máscaras em cima de máscaras, em cima de máscara, em cima de máscara, mas tudo porque a gente está ali só escondendo. E quanto mais fundo a gente está escondendo isso, depois mais difícil vai ser, porque a gente daí vai ter que cutucar muito a ferida para a gente tirar. Então, e nós fazemos isso, né? Porque a gente não quer trazer, a gente não quer cutucar na ferida, porque sabe o quanto isso dói. E interessante que quando nós olhamos para Jesus na cruz, e ele olha para as pessoas, né? Olha para os malfeitores, olha para a humanidade que está crucificando ele, e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O quanto Jesus está nos ensinando, né, nessas palavras, assim, tem diversos estudos só sobre essas palavras. Alguns teólogos, eles até nomeiam as últimas palavras de Jesus como o testamento dele, né? Foram palavras de perdão, palavras de angústia, palavras, enfim, tem várias palavras lá. Vale a pena pesquisar sobre esse assunto. Mas, voltando aqui, né, a questão do perdão. Jesus era essa pessoa, assim, que tinha todos os motivos, e mais um pouco, né, para ter todos os rancores, e ainda mais sendo ele inocente, né? Agora, imagine que nós não somos inocentes, por mais que naquela situação eu não tenha feito nada, ou tenha feito tudo, mas o perdão sempre ele vai partir de mim, tanto para o liberar perdão, né, que vem do liberdade, né, de estar liberto disso, né, quanto me perdoar,
quanto eu olhar para mim e saber que o sangue derramado por Jesus cabe a mim também, porque o pecado me cega. E eu acho que quando Jesus ele diz essas palavras, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele está se referindo ao pecado original, a toda a maldade que entrou no mundo e que cegam os homens. Não que as pessoas façam isso de forma inconsciente, né? Não, existe a maldade, existe o pecado, já falamos isso ali, né, no episódio anterior, nós não estamos diminuindo o pecado, mas o perdão de Jesus também está direcionado para mim. Então, quando eu me encaro e mexo na ferida, eu tenho que ter na minha mente, com todas as vozes que vão surgir, com todo tá ali me culpando, com todas as mentiras que vão me contar, ou coisas que são até verdades que vão estar te jogando na cara, mas existe uma verdade ainda maior do que tudo, que ainda está nos disponível, né? Que é a verdade do amor de Jesus, que é a verdade do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. E o auto-perdão é a gente reconhecer que o nosso ato foi um pecado. Nós pecamos, mas Jesus nos limpa de todo pecado. E mais uma coisa que você falou, Kate, que eu estava refletindo agora sobre isso, é que um pouco mais ali para o começo, né? Que quando nós não estamos bem, mas a gente tenta, né, guardar tudo aquilo para parecer bem para os outros e vai usando máscara em cima de máscara. E por um tempo, a gente até consegue ignorar tudo isso, ignorar o nosso pecado, ignorar, né, as nossas dificuldades internas. Mas, quando essas questões são resolvidas, quando a gente consegue ver o perdão de Deus sobre nós e realmente se libertar desse peso, desse fardo, se torna muito visível o que Deus fez em nós, embora as pessoas nem saibam o que, os motivos exatamente. Mas, tipo assim, muda muito a questão da alegria, da leveza, realmente de transbordar Jesus, assim. E seja de questões muito sérias, né, até questões mais íntimas mesmo de cada pessoa, né? Por exemplo, a minha história, assim, né? Quem acompanha o podcast sabe, né? Já falei várias vezes, questão que eu luto contra a obesidade e tal. E eu não me perdoava por ter me deixado chegar àquele ponto. Mesmo entendendo que é uma doença multifatorial, na minha cabeça, no meu coração, eu achava que era tudo culpa minha, eu era uma desleixada, uma preguiçosa e etc. E, né, todo passando tratamento, enfim, né, todas as mudanças que Deus tem feito no meu coração para, né, depois vir para o externo, assim, é muito legal ver o trabalhar de Deus exatamente nisso, assim, no meu coração. Como a minha atitude mudou, como a minha visão para comigo mesma, no sentido de, tipo, calma, tá tudo bem, Deus tá cuidando, né? Tipo assim, você não precisa se culpar tanto com isso. Deus já cuidou, Deus tá transformando. E é legal, né? Ouvir das pessoas, assim, tipo, beleza, você emagreceu, mas, cara, você tá com um olhar diferente, você tá com um brilho diferente. E lógico, né? Tipo, a nossa vida com Deus deve ser assim em todos os momentos, independente das situações. E nesse contexto todo, assim, eu acho muito legal ver como o trabalhar interno de Deus em nós reflete e muito para as outras pessoas. Parece óbvio falar isso dentro do contexto cristão, né? Mas acho que a gente pensa muito nisso no sentido de antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus. Mas esse transformar de dentro para fora, a ponto das pessoas perceberem, também acontece ao longo da vida cristã em diferentes processos, e assim. Tem que acontecer, né? Sim. Porque se ela não acontece, você estagnou na sua Exatamente, vida. Você não está vivendo uma vida cristã. Sim. E muitas coisas, pelo menos que eu vejo da minha vida, assim, envolvem o auto-perdão. Porque na maioria das vezes, o que eu preciso trabalhar em mim tem muito mais a ver comigo, da forma que eu me vejo, do que necessariamente coisas que outras pessoas falaram, fizeram, etc. Isso também envolve, mas, tipo, a maior parte, pelo menos até agora, da minha pequena experiência de 25 anos, foi isso, entendeu? Mas isso reflete um dos motivos, eu acho também, por conta
que isso está relacionado à forma como você entende o que as pessoas falam para você ou agem em relação a você, né, em determinadas situações, porque você já se pune com aquilo, você não se perdoou. Então, às vezes, uma palavra, uma frase, alguma coisa, você já acha que já foi direcionado, que já está não sei o quê, aí você já cria todo um, né? E você vira aquela pessoa, né? Que as outras pessoas vão dizer, ai, com ela tem que pisar em ovos. Sim! Eu falo isso Porque sim, você porque eu já vira um fui essa pessoa. É Você vira horrível. um terreno de campo minado. Sim. Porque tudo pode atingir. Sim. Novamente, eu quero trazer para o nosso episódio de hoje o livreto O Risco do Perdão, O que Significa Perdoar, escrito pelo Gary Inrig. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, não estou certa disso. Mas o Gary, ele escreve algo muito interessante, que diz assim: o conceito de perdoar a mim mesmo é um pouco diferente. Logicamente, se eu pequei, sou o agressor e não a vítima de meus atos. Por outro lado, meus atos inevitavelmente me prejudicam. O pecado sempre se volta contra nós. Posso sentir uma combinação de culpa, vergonha, desapontamento e raiva de mim mesma. Quando as pessoas falam sobre se perdoar, estão quase sempre falando sobre aliviar tais sentimentos. Esse argumento leva à suposição de que deveríamos estar acima de tal comportamento. Em segundo lugar, há um perigo no perdão interior, de modo que nosso foco esteja em nossos próprios sentimentos ao invés de no que fizemos. Mas arrependimento profundo e transformação de caráter devem vir antes da libertação emocional. Interessante ele trazer dessa forma, porque aqui ele separa aquilo que essa minha parte emocional, que eu posso estar simplesmente levando para, deixa eu me libertar disso, porque é algo que me faz mal, para aquilo que é pecado. E ele diz assim: graças a Deus que esse arrependimento genuíno e o seu perdão podem restaurar nossa alegria. Quando Davi, no Salmo 32:1, escreve: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, sua alegria não vem do perdão em si, mas o fato de que Deus o perdoou. Eu acho que o que Davi escreve aqui é de verdadeiramente se sentir livre, não só do sentimento ruim, né? Mas é esse arrependimento ter gerado esse perdão de Deus, ele ter chego com essa honestidade diante de Deus, né? E dar nome às coisas, e a gente ser franco com Deus. Então você tem esse arrependimento que gera essa alegria, que muda relacionamentos e que de fato faz com que as pessoas às vezes nem nos compreendam, né? Porque como assim? Como assim esse olhar, essa alegria no mundo que nós vivemos, mas tal pessoa fez aquilo para ela, ou ela mesmo, né, esses dias atrás estava daquele jeito. Como que isso acontece? Porque vem de Deus, vem de Jesus. Acho que esse auto-perdão, querendo ou não, ele muda os fardos, né? Quando a gente fica carregando o nosso próprio fardo, ele é muito pesado, né? Mas quando a gente troca, né? E em Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que quando a gente se auto-perdoa, né, a gente troca, a gente pega o jugo de Jesus, e ele pega o nosso, e tasca lá no fundo do mar. E eu fui depois. E é interessante porque esse colocar lá no fundo do mar sempre faz a gente ir para outro texto bíblico, né? Que lança no mar do esquecimento, né? Mas quem lança no mar do esquecimento é Deus. E eu acho tão interessante essa nossa reflexão que está nos fazendo nós colocarmos as coisas no devido lugar, né? Porque não é só o emocional, não é algo só para mim, né? Não é só sobre mim. Que o que muda no nosso coração quando perdoamos a nós mesmas, ele vai refletir
para todos que estão ao nosso redor. Isso muda tanto na forma como as pessoas passam a nos enxergar, como na nossa própria maneira de perdoar o outro. A partir do momento que eu consigo me perdoar, é muito mais, não vou dizer fácil, porque não é. Eu tenho questões a serem trabalhadas ainda. Mas, né, mas tipo assim, tem um pouquinho de facilidade em você perdoar o outro. Que você entende que o outro tá passando pela mesma coisa que você estava passando você e passou. a real questão da consequência dessa falta de perdão, porque você já viveu ela na pele. Então você tem, né, a partir desse momento que você realmente entende, você tende a se colocar no lugar do outro. Não que isso aconteça de forma tão fácil. Sim. E como a Cat falou, essa questão, né, de colocarmos as coisas em seus devidos lugares, assim, né, e que o auto-perdão não é só a questão do emocional, enfim, para a gente se sentir bem e não ficar com remorso e coisas do tipo. Mas que aconteceu muito comigo, assim, de eu pedir perdão para Deus de determinada coisa, eu, tipo, senti, né, e tudo que realmente Deus me perdoou, mas eu não tava conseguindo me perdoar pela situação, né? Então não é só a questão do auto-perdão, como a Cat falou, tipo assim, eu só quero me sentir bem e não tô levando isso pra Deus, né? Assim, às vezes acontece, assim, eu já vivi isso, né? Eu sei que pessoas passam por isso também, né? Tipo assim, eu pedi perdão pra Deus, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não tô conseguindo largar a mão daquilo, assim. E como é importante a gente entender a complexidade do perdão e a complexidade da natureza de Deus. Lógico, a gente nunca vai entender a natureza de Deus, né? Mas nesse sentido do, né, tipo, Jesus morreu para nós e tal, e questão do perdão, enfim, eu acho que no meu caso, quando eu não conseguia me perdoar, mesmo depois de ter recebido o perdão de Deus, era porque eu via de modo muito simplista. E eu via Deus de forma distante. Assim, Deus é Deus, né? Então é, tipo, todo digno, maravilhoso. Eu sou nada, que de fato somos, né? Mas, tipo assim, num mau sentido, tipo assim, eu não mereço, Você não é tipo, digno. não sou digna e tal. E, tipo assim, beleza, mesmo assim, Deus quis me perdoar, mas, tipo, que absurdo o que eu fiz e eu não conseguia largar aquilo, sabe? Então, entendendo a natureza de Deus, tanto quanto podemos, assim, e compreender como funciona o perdão de Deus também é muito importante para o auto-perdão. Você sabe que eu acho que todas essas dificuldades que nós temos, elas estão diretamente ligadas às estratégias que o diabo tem para nos afastar de Deus. Então, é uma hora que nós não nos sentimos dignos, outra hora que a gente sente vergonha, outra hora que a gente sente culpa, outra hora... E ele vai jogando coisas. Tudo para nós irmos nos afastando cada vez mais de Deus. Porque nós julgamos pela nossa lente, pela nossa ótica. E agora pensa assim, né? Como que é alguém chegar no mesmo dia e te pedir perdão 7 vezes? Como é? E se Jesus nos diz para fazermos isso, eu entendo assim que aqui ele também está nos ensinando coração aberto, acessibilidade. Porque nós fazemos isso o tempo todo para Jesus. Quantas vezes a gente peca durante o dia? Bem mais que 7. E ele está lá, pronto a nos perdoar. Porque ele sabe o valor que o sangue dele tem. Mas a gente tende a complicar tudo. Não, imagine, isso aqui jamais. Então, a gente acha que Jesus nunca vai, ele nunca vai fazer aquilo por nós, só que daí é muita heresia a gente pensar isso de Jesus. Então, a gente começa a colocar outras coisas. A gente não, né? Aí é quando as janelas, as portas, né? Não é nem brecha mais, né? A porta está escancarada. O muro foi arrebentado. Para que o diabo entre num terreno que está totalmente fértil para as mentiras dele. Enquanto, na verdade, a gente está ali sendo confrontadas com um amor que nós não somos capazes de dar.
se Jesus não estiver com a gente, se Jesus não nos ensinar sobre isso. Então, quanto mais a gente anda com Jesus e quanto mais a gente entende sobre Jesus, nós somos confrontados com a simplicidade que é e a complexidade que nós temos em aceitar as coisas simples, sabe? E a complexidade que nós criamos, porque nós não somos capazes de agir dessa forma simples, de aceitar as coisas dessa forma simples. E aí vem, né, aquele conselho de Jesus, aquela orientação de Jesus: sejam como as crianças. Criança tá lá, gente. Vocês já viram criança no parquinho brincando? Já viram criança na escola, os primos, enfim, enquanto criança estão ali, se resolve, né? Novamente, não é o banalizar o pecado, né? Mas é a gente ter essa pureza ou essa simplicidade no olhar de vamos resolver as coisas. De qualquer forma, sem fé, a gente não alcança, né? E eu acho que para a gente finalizar aqui, tem uma frase que o Gary escreve aqui no livreto, que diz assim: a fé não significa que entendemos os caminhos e propósitos de Deus, mas que confiamos em sua bondade e nos submetemos aos seus propósitos. O perdão, por nossa definição, não pode ser dado a Deus, porque ele não peca. Nós confiamos em Deus. Esse é o nosso passo de fé. Confiar em Deus, que ele vai nos orientar, vai nos ajudar nessas situações. É nós crermos e nós nos entregarmos e sermos honestas, né, diante de Jesus, porque é um sangue que foi derramado por nós e que nos purifica e que nos lava de todo pecado, né? E não deixarmos as coisas para Deus, né? Porque ele vai nos perdoar, mas o ao outro ou a nós mesmas é nós que temos que fazer isso, né? Mas sem a ajuda deles também algumas situações se tornam quase impossíveis, porque a gente só vai acumulando. Espero não ter sido muito confusa nesse meu raciocínio, mas acho que vocês entenderam, né? Esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre perdão. Aliás, é o assunto do mês. Não é um assunto fácil de ser falado, porque, gente, se vocês estivessem aqui na sala de gravação, aqui no estúdio, é muito interessante. Conforme a gente vai conversando, os nossos rostinhos, assim, vão entregando. Várias pausas dramáticas. Porque o perdão, ele vai trazer à tona as situações, né? Ele vai revelar. Mas que Deus nos dê essa graça, que a gente possa ter essa fé e você aí em casa possa vencer esse desafio de se olhar no espelho com honestidade. Deus acolhe a sua honestidade. E nesse acolhimento a gente consegue se arrepender, né? E esse arrependimento gera transformação. Enfim, é tudo de bom, creiam nisso. Lembrando que o nosso produto do mês está com 30% de desconto, que é o Planner Permanente Pão Diário. Você compra ele com o cupom do desconto Deus e Elas 30 lá no site de publicaçõespãodiário.com.br. Nosso próximo episódio a gente continua conversando sobre perdão e você pode estar interagindo com a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Deus e Elas Podcast, YouTube, Deus e Elas Podcast e TikTok, Deus e Elas Podcast. Porque somos jovens. Até a próxima, meninas. Tchau. Tchau, tchau.